Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Uma celebração belíssima onde a igreja no mundo todo nos recorda que todos nós, desde o momento que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus nos deu um anjo para nos proteger. Todos nós temos um anjo. E o nosso anjo tem esta missão, a missão de nos conduzir até a vida eterna. Muito se fala sobre os anjos. Possivelmente é um dos assuntos mais falados na igreja. Existem muitos exageros. Se vocês procurarem na internet anjos, você vai ver coisas esotéricas, muitas superstições. Então, nesta imensa difusão do pensamento sobre os anjos, nós que somos católicos, em vários momentos temos dúvidas. O que de fato é verdade? O que de fato é doutrina da igreja? O que é invenção? A igreja sempre ensinou, e na Bíblia isso é presente, que quando nós falamos dos anjos, nós estamos falando de mensageiros de Deus, mensageiros espirituais. Para nós entendermos um pouco o que são os anjos, nós precisamos sair um pouco do nosso mundo físico e irmos para um mundo espiritual. Se alguém perguntar assim, por exemplo, padre, anjo tem asas? Não, não tem. Anjo não tem asa. Se eu disser assim para vocês, desenhe o amor, ninguém nunca vai conseguir desenhar o amor. Desenhe a saudade, ninguém nunca vai desenhar a saudade. Então, se eu disser desenhe o amor, muitas pessoas vão desenhar um coração. O coração simboliza o amor, mas o amor é um sentimento, não é um dado físico e palpável. Os anjos é a mesma coisa. Ninguém nunca vai ver um anjo, porque o anjo não é visível. Eu vejo o que é físico e material. Agora, é preciso explicar em linguagem humana o que é os anjos. Como que nós explicamos em linguagem humana o que é o amor? Através de um coração. Como que nós explicamos em linguagem humana o que é um anjo? Um ser belo, com asas enormes, para mostrar que está voando. Mas naturalmente, os anjos não têm asas. Eu não consigo ver algo que é apenas espírito. Então, os anjos, falando de uma maneira mais formal, os anjos não têm asa, os anjos não estão fisicamente no nosso meio, mas os anjos existem desde o começo da Escritura. Os anjos foram criados antes do ser humano para ser como, e aqui não é para ser como, de fato é, os anjos foram criados para ser mensageiros, para trazer a palavra de Deus para a nossa vida. A doutrina da igreja nos ensina, e isso daqui é um dos pensamentos mais convincentes, lá no século V, no século VI, havia um santo chamado Dionísio Pseudo-Areopagita. Esse santo dizia que os anjos podem ser divididos em 9 grupos diferentes. E cada grupo desses anjos, cada grupo pode ser dividido, existem 9 grupos, cada grupo pode ser dividido como se fossem 3 escalas ou níveis de anjos diferentes. Os 3 primeiros grupos dos anjos são anjos que se relacionam diretamente com Deus. E aí depois nós temos o segundo grupo de anjos, que também tem 3 anjos. Esses 3 anjos se relacionam e cuidam da natureza. E depois nós temos 3 anjos, que são mais 3 grupos de anjos, que são mais ligados ao ser humano. Nós temos potestades, nós temos os arcanjos e nós temos os anjos, ou os anjos da guarda. Quando nós falamos, por exemplo, dos arcanjos, os arcanjos, a Bíblia diz que existem 7 arcanjos com nomes diferentes. E desses 7 nomes diferentes, nós conhecemos 3. Quais são os 3 que nós conhecemos? O primeiro deles, o nome é belíssimo e também a história é belíssima. Nós temos Gabriel. Qual foi a importância de São Gabriel? Gabriel foi aquele que apareceu a Nossa Senhora e disse a Nossa Senhora que ela seria mãe do Salvador. Quando você tiver alguma aflição, alguma dificuldade na alma, quando você precisar conversar com Deus, peça ao arcanjo São Gabriel para te ajudar. O arcanjo Gabriel ele é muito próximo de Nossa Senhora. O arcanjo Gabriel é aquele que nos ensina que Deus quer falar conosco.
Nós temos também o anjo guerreiro, o anjo do combate, que é o anjo Miguel. O arcanjo São Miguel vem mostrar a cada um de nós que Deus permite tentações e dificuldades na nossa vida, mas que Ele está conosco. Nós temos também um anjo que é o anjo da cura. Qual que é o anjo da cura? O anjo da cura é o anjo Rafael. Desde Tobias, desde vários livros do Antigo Testamento, nós podemos encontrar este arcanjo, o arcanjo São Rafael. Quando nós dizemos que todos nós temos um anjo, no momento que nós fomos concebidos, Deus deu um anjo a cada um de nós. E muitos vão dizer assim: padre, qual o nome do meu anjo? Uma pessoa muito próxima uma vez disse: eu já coloquei um nome no meu anjo. Meu nome, não tem segredo nenhum, posso dizer, ela não vai brigar comigo. Minha mãe me disse: filho, eu já coloquei um nome para o seu anjo. Eu falei: mãe, seu anjo se chama Lucas. E aí eu ouvi tudo, mas eu conversei e falei assim: mãe, não precisa colocar nome no anjo. Não precisa colocar nome no anjo. E na verdade nós só conhecemos 3 nomes de anjos. Tem o Miguel, o Gabriel e o Rafael. Então não precisa colocar nome no seu anjo. Quando nós falamos também de anjo, tinha uma pessoa que era muito devoto e muito próximo do anjo da guarda, que era Padre Pio. Alguns tiveram a oportunidade de ir em peregrinação com o padre. Nós fomos onde Padre Pio viveu, que é uma cidade belíssima, se chama São Giovanni Rotondo. E se nós pegarmos onde Padre Pio viveu, ele viveu mais de 30 anos em um mosteiro, era um mosteiro, era um convento, mas tinha a igreja do lado. E se nós continuarmos a peregrinação, subimos na estrada, é como se fosse uma rodovia, uma pista bem estreita, parece até que existe um precipício, que se acontecer alguma coisa nós podemos até perder a nossa vida. E quando nós chegamos lá no alto, tem o santuário de São Miguel Arcanjo. Padre Pio ia várias vezes na vida. E Padre Pio conversava com o anjo da guarda e aos seus dirigidos espirituais ele dava o seguinte conselho: dê missões para o seu anjo da guarda. Dê missões para o seu anjo da guarda. Converse com o seu anjo da guarda. Então todos nós podemos aprender de Padre Pio e fazer o mesmo. Quem canta na igreja, antes de começar, por exemplo, a missa, diga São Miguel, São Rafael, São Gabriel, diga, esses são os arcanjos, mas você pode dizer ao anjo da guarda: meu anjo da guarda, me ajude que a minha voz seja como a voz de um anjo, que a minha voz ajude a evangelizar, que através do canto eu ajude as pessoas a serem tocadas por Deus. Quem vai fazer a leitura, por exemplo, na igreja: Senhor, me ajude, que no momento que eu for fazer a leitura, que não seja minhas as palavras, mas que seja a sua própria palavra. Quando nós estivermos, por exemplo, vindo para a igreja: Senhor, me ajude que quando eu estiver na igreja, a minha cabeça também esteja na igreja, não só o meu corpo, que eu consiga me concentrar, que eu preste atenção, que eu não disperse. Que quando eu voltar para casa, aquilo que eu aprendi na missa produza frutos na nossa vida. Peça para o seu anjo da guarda. Quantas pessoas dizem: padre, eu não consigo me concentrar. Padre, eu rezo, mas eu já me disperso. Antes de rezar, você pede ajuda para o seu anjo. Peça e dê missões para o seu anjo da guarda. Queridos irmãos e irmãs, o padre encerra dizendo assim: para mim essa é uma das maiores belezas quando nós refletimos sobre o anjo da guarda. Deus nos ama tanto, Deus quer tanto o nosso bem, Deus zela tanto de cada um de nós, que Deus não deixa faltar nada daquilo que é preciso para nós sermos felizes. Não falta nada. Deus, como um Pai infinitamente amoroso, sábio, bom, não nos deixa faltar nada para nós sermos felizes. E neste dia que nós celebramos a festa dos anjos da guarda, nós vamos dizer assim a Deus: Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu anjo. Senhor, obrigado por tanto amor. Obrigado, Senhor, por tanto carinho. Ajudai-me, Senhor, que eu viva
E aqui é uma das grandes lições também do anjo da guarda. Senhor, me ajude que eu viva como se eu fosse me encontrar com Deus em breve. Quando nós falamos, por exemplo, sobre tempo, algumas pessoas gastam tanto tempo, tanta preocupação com aquilo que passou não existe mais. Às vezes nós gastamos tanto tempo, tanta energia, tanta preocupação com aquilo que é referente ao futuro. O futuro não existe ainda. Então nós vamos pedir assim ao nosso anjo da guarda: meu anjo da guarda, enviado por Deus, me ajude a ter a cabeça, o coração, no único momento que existe na minha vida, que é agora. Senhor, através do meu anjo da guarda, me ajude eu concentrar, eu ter o meu coração e a minha cabeça naquilo que de fato é a razão da minha vida. E quando nós pensamos na razão da nossa vida, ela tem sentido apenas para conhecer, amar e servir a Deus. Que o nosso anjo da guarda nos ajude cada vez mais a conhecer a Deus, a amar a Deus e também a servi-lo.